O impacto das alterações climáticas e a escassez de recursos vivos marinhos atribuída ao crescimento da população mundial têm levado os cientistas a admitir um futuro sombrio. Mais de metade das espécies oceânicas encontram-se ameaçadas pelas práticas de pesca excessiva. As previsões mais alarmantes declaram o século XXI como o último século em que as sociedades humanas poderão consumir alimentos selvagens de origem marinha. Este é um cenário que ninguém quer. Mas será que todos estamos conscientes deste problema? Torna-se urgente evitar o consumo excessivo de determinadas espécies, garantir o equilíbrio dos ecossistemas marinhos e agir por um oceano sustentável. Este equilíbrio é cada vez mais baseado nesse sentido, na obtenção de informação científica sobre o estado dos estoques, e as políticas são depois determinadas em função do que é necessário fazer, ou após manter, ou após recuperar. Sendo certo que este equilíbrio é extremamente instável, a limitação de capturas é, de facto, talvez uma das poucas ferramentas que temos ao nosso dispor para assegurar, ou procurar assegurar, essa tal sustentabilidade e reposição dos estoques. A exploração sustentada dos recursos deverá ter em conta a proteção da biodiversidade do meio marinho, as variações naturais dos ecossistemas e as suas alterações. Portugal é o país da União Europeia que consome mais pescado por habitante, cerca de 57 kg por ano, e onde as atividades ligadas às pescas têm um grande peso social. Para além do seu contributo direto para a economia nacional, o setor da pesca tem um papel importante como dinamizador de outras atividades, como a restauração e o turismo, que beneficiam da matéria-prima proveniente da pesca. O turista quer vir aos sítios, quer ver como é que as comunidades vivem, ter acesso a peixe fresco que eles sabem que é pescado de uma forma sustentável, muitas vezes artesanal, mas o artesanal aqui tem uma dupla valência positiva. É artesanal porque preserva tradições que são valorizadas e também que, do ponto de vista de sustentabilidade, são artes seletivas, mais dirigidas, que não provocam devoluções ao mar. Portanto, as pescarias devem estar em função daquilo que é o estado dos estoques, devem ser consumidas, devem ser capturadas, sempre num limite de sustentabilidade. A história das pescas em Portugal tem passado por diversas fases. Ao longo do tempo, a pesca costeira foi evoluindo em artes e embarcações. Porém, a sua produtividade era escassa para as necessidades da população. Em meados do século XIX, alguns armadores passaram a capturar peixe longe da costa portuguesa para corresponder à procura. E o peixe que se adaptava ao gosto dos portugueses e que salgado e seco se mantinha por largo tempo conservado era o bacalhau. A excelência do sal e o clima temperado do país potenciavam as qualidades deste peixe, que ficou para a história como prato nacional. A partir de 1986, ano em que Portugal se tornou membro efetivo da Comunidade Económica Europeia, as transformações registadas tiveram grande impacto no setor. Enquanto outros países vieram a aproveitar os apoios financeiros da União Europeia para renovarem as suas frotas, Portugal cedeu ao abate subsidiado e viu o declínio da sua frota confirmar-se. Hoje em dia, os navios de pesca têm capacidades de captura muito superior ao que tinham no passado. E, portanto, a tendência, muitas vezes, é ter menos navios, mas com maior capacidade produtiva. Sendo certo que em Portugal há uma grande fatia da frota que é uma pesca artesanal. Portanto, são embarcações relativamente pequenas, com artes de pesca artesanais, o que tem uma vantagem, que do ponto de vista de sustentabilidade são
especialmente dirigidas a determinadas espécies, portanto são mais sustentáveis, mas o que se tem passado nos últimos anos é que, independentemente dessas variações, portanto, do estado da frota e do estado dos recursos, em Portugal nós temos mantido um nível de capturas da ordem das 200 mil toneladas ao longo dos anos. A política de pescas da União Europeia preconiza a diminuição do esforço de pesca no espaço marítimo europeu como forma de preservar as espécies. Há anos que os pescadores portugueses, como os seus congêneres europeus, têm a sua atividade limitada a cotas de pesca que anualmente são negociadas em Bruxelas. Portugal tem de importar muito do peixe que consome. O consumo total de pescado entre peixe, bivalves e moluscos é da ordem das 600 mil toneladas por ano. 17 mil toneladas de pescado foi o total da cota extra que Portugal obteve em 2015, com o acordo dos ministros das pescas da União Europeia. A frota portuguesa pôde aumentar as capturas de carapau, tamboril e lagostim, mas teve de reduzir as de sardinha e de bacalhau. Entre aumentos e diminuições de cotas, vai vivendo a pesca nacional. São vários os tipos de pesca praticados em Portugal e variadas as espécies capturadas. A pesca artesanal caracteriza-se pela existência de meios tradicionais de captura, com linhas e redes. É uma atividade familiar, em muitos casos, que utiliza embarcações de pequeno porte. É feita no mar, próximo da costa, nos rios e em algumas lagoas. Como as embarcações não dispõem de meios de conservação do pescado, permanecem no mar poucas horas. A chávega é um tipo de pesca artesanal que utiliza rede de cerco que é puxada a partir da praia. Antigamente, a recolha da rede era feita com a ajuda de juntas de bois e força braçal. Atualmente, é feita por tração mecânica, através de 2 tratores. O chalavar, um saco de rede em forma cônica, é levado para o mar por uma embarcação. Na embarcação, que fica afastada da praia, os pescadores efetuam, então, o cerco aos cardumes de peixe. Este tipo de pesca era praticado em vários locais ao longo da costa portuguesa, persistindo ainda na Praia de Mira, na Praia da Vieira, na Praia do Pedrógão e na zona da Costa da Caparica. Na pesca costeira, as embarcações procedem à captura do pescado entre as 9 e as 12 milhas. Permanecem apenas 24 horas no mar. Uma das artes mais seletivas utilizadas neste tipo de pesca em Portugal, o palangre, que consiste num aparelho com inúmeras linhas e anzóis, é considerada das mais sustentáveis.
A pesca de arrasto é um subtipo de pesca costeira em que as redes utilizadas têm a forma de funil. Com o movimento do barco, a rede vai capturando uma grande variedade de pescado, não sendo por isso uma pesca seletiva. Encontramos um navio de pesca de arrasto São Gonçalinho, está a usar o arrasto de fundo com portas, mais conhecido como OTB. Depois o peixe cai, vai para um túnel, vai para uma mesa de escolha, onde é separado por qualidades, de onde vai depois para o porão para caixas, que essas caixas vão para a lota. Basicamente as qualidades aparecem conforme as zonas que nós estamos. Fundos mais limpos é mais carapau, marmotas, quando é fundos de pedra é zugos, peixe-galos, pronto, peixes diversos, mais diversos. Mas tem dado. Agora os aparelhos são modernos, já têm outras técnicas. A pesca por cerco é das mais vulgarizadas em Portugal. É dirigida sobretudo à captura de sardinha, que é mais abundante no norte do país. Espécies como o carapau, a cavala ou outros peixes pelágicos, como a sarda, são também capturadas por esta arte, embora em muito menor quantidade do que a sardinha. A frota costeira de cerco foi responsável em 2015 por capturas na ordem das 67 mil toneladas de pescado, tendo a sardinha representado cerca de 12% do total capturado. Em geral, realiza-se apenas uma viagem por dia. Porém, se o primeiro lanço não for bom, pode realizar-se mais de um no mesmo dia. Através do sonar, detectam-se os cardumes. Avaliar a velocidade a que se movimentam, bem como o movimento das correntes, é fundamental. Localizado o cardume, lança-se para a água uma boia para o referenciar. A traineira larga a rede enquanto descreve um círculo à volta da boia. O bote e a traineira vão se aproximando até fechar o cerco. Finalmente, o peixe é puxado para a borda da traineira. A Doca Pesca tem testado novos contentores que são transportados nas embarcações para garantir a qualidade do pescado. O aspecto do peixe e a sua frescura influenciarão o preço que será pago na lota.
O polvo é, em quantidade, a quarta espécie mais pescada em Portugal. É no Algarve que a pesca do polvo tem maior expressão. A nossa frota aqui da pesca do polvo é uma frota já atualizada. Temos os radares, já temos GPS, já temos pilotos automáticos e pirbos para que quando o barco vai ao fundo seja localizado rapidamente. Os nossos barcos agora estão muito melhor equipados. Hoje já temos uma sonda para detectar bem os fundos, já temos um GPS para nos dar a posição exata. Temos balsas com capacidade para que os homens, no caso de haver um afundamento, se possam salvar. A Arma Algarve Polvo representa todo o Algarve, é a Associação dos Armadores da Pesca do Polvo. Está situada em Corteira, que é um dos portos de pesca com uma situação privilegiada a nível de localização. É uma mais-valia para os pescadores que vêm para aqui porque evitam de perder muito tempo e gastam pouco combustível para chegar ao mar da pesca. Queremos tentar conseguir melhorar toda a pesca no Algarve, nomeadamente a pesca do polvo, que é a nossa área. Temos um trabalho que estamos a fazer em conjunto com a Doca Pesca e com a CIA Plash desenhamos um contentor para a preservação do pescado e manter a qualidade do polvo, mantendo uma temperatura mais fria, a temperatura do efeito de uma cama frigorífica. Neste momento está em apreciação, temos estado a desenvolver o trabalho em conjunto com a Doca Pesca e a fábrica, pretendemos que futuramente venha a ser inserido nesta atividade. Cada embarcação tem em média entre 3 a 5 tripulantes. Quando chega o momento de lançar e puxar os covos, não há tempo para mais nada. Com cerca de 700 embarcações licenciadas, esta atividade já ultrapassou a pesca da sardinha. Na manhã seguinte, o polvo será disputado nas lotas pelos proprietários dos restaurantes e poucas horas depois, os pescadores voltam ao mar. O polvo é talvez a espécie que melhor cruza a tradição local com as novas tendências da cozinha de autor. Os restaurantes de sushi no Japão poderão ter em breve polvo português que sairá diretamente do mar do Algarve. O projeto Transpolvo, apoiado pelo Promar, visa estudar o transporte do polvo vivo para o Japão num período inferior a 48 horas. Neste projeto, a Estação de Piscicultura de Olhão vai fazer ensaios, utilizando as infraestruturas da aquacultura. Os polvos vão ser cedidos pelos pescadores de Corteira. Serão realizadas análises laboratoriais para avaliar o seu estado de stress durante o transporte e verificar se chegam vivos e em condições em termos de bem-estar. Também serão instaladas câmaras para filmar o comportamento dos polvos dentro dos tanques em que vamos simular o seu transporte, que será feito a temperaturas mais baixas para diminuir o metabolismo dos polvos. Esperamos ter resultados para dar indicações a estes pescadores de como deve ser efetuado este transporte. O polvo é a espécie de maior valor para a sustentabilidade das comunidades piscatórias algarvias. Em 2015, o volume de vendas desta espécie em lota foi de 10 milhões e 700 mil euros, o que representa cerca de 40% da produção nacional. Também no Algarve é praticado outro tipo de pesca que desperta o interesse do mercado japonês.
Ao largo de Olhão, existe uma armação para a engorda de atum rabilho, uma das espécies mais valiosas para os apreciadores de sushi. Esta armação é propriedade da Tunipex, uma empresa luso-nipónica sediada no Porto de Pesca de Olhão. A armação é uma arte de pesca fixa, constituída por redes presas por cabos ao fundo do mar, que é instalada nas rotas migratórias da espécie. Dentro da armação entra o atum que se dirige para o Mediterrâneo para a desova, o atum de direito, e o atum que regressa ao Atlântico Norte após a desova, o atum de revés. O atum de direito é um atum rico em gordura, podendo ser capturado logo após a sua entrada na armação. O atum de revés é magro, não sendo desejável a sua captura, devido às exigências do mercado. Assim, esse atum é mantido na armação, em áreas de estabulação, onde é alimentado e engorda. A armação é uma arte de pesca passiva e seletiva, não se verificando assim sobrepesca, pois é possível selecionar o pescado antes da sua captura. Após a captura, os atuns são colocados imediatamente em tanques com água do mar e com gelo, também produzido com água do mar. Existe um grande cuidado com o transporte do pescado e com a sua descarga, por forma a manter intactas todas as suas propriedades e os elevados índices de qualidade e de frescura. Muito deste atum é destinado à exportação. 50 € por quilo é o valor que pode atingir o atum exportado de Faro para Tóquio. Também a pesca do choco tem tradição no Algarve. Molusco muito utilizado na gastronomia local, a sua captura ocupa parte da comunidade pescatória de Monte Gordo. A Associação de Pesca Artesanal de Monte Gordo é composta por 40 embarcações, que são, na totalidade, 40 patrões e dá emprego a mais de 150 pessoas. A qualidade do peixe é das melhores que há, derivada da qualidade da água. Mas perdíamos alguma rentabilidade porque não tínhamos transporte para levar para os portos para tentar valorizar mais o nosso peixe. Entretanto, através do GAG de Olhão, conseguimos formar um projeto e concorrer a uma carrinha isotérmica para os pescadores terem mais condições e o pescado chegar aos portos com mais qualidade. E ele irá valer muito mais e vai ser mais vantajoso e mais rentável aos pescadores. Outra atividade desenvolvida pelos homens do mar é a da pesca de bivalves, conhecida por pesca da ganchorra. Este tipo de pesca utiliza uma espécie de gaiola que, ao arrastar pelo fundo do mar, apanha os bivalves que aí se encontram. A costa litoral do Sotavento Algarvio é uma costa rica em bancos de moluscos bivalves oceânicos, nomeadamente a espécie conquilha, ameijoa branca, pé de borrinho e longueirão. Atualmente é um recurso que está a ser explorado por 51 embarcações de pesca com arte da ganchorra, todas sediadas no Sotavento Algarvio e aderentes à Olhão Pesca, a Organização de Produtores de Pesca do Algarve, que eu represento. Visto tratar-se de um recurso e de uma zona sensíveis em termos ambientais, carece de uma exploração sustentada e equilibrada. Este projeto, que é inédito a nível nacional, vai permitir isso, vai permitir que, nomeadamente o IPMA, monitorize de forma mais eficaz e em tempo útil o esforço de pesca que é exercido em determinadas zonas.
O equipamento que está a ser instalado a bordo das embarcações da pesca com gachorra permite ao IPMA seguir as embarcações em tempo real. É um equipamento que utiliza o sistema de GPS, GSM, GPRS, ou seja, que nos dá a posição das embarcações e depois transmite informação através de mensagem e através da internet. Se nós cruzarmos esta informação que obtemos com o equipamento com dados, por exemplo, dos desembarques em lota e também com os dados que o IPMA obtém através das campanhas de monitorização dos bancos de bivalve que fazemos anualmente a bordo das nossas embarcações de investigação, então isto permite-nos entender a dinâmica da frota e também conhecer melhor a dinâmica dos recursos. Este tipo de equipamento tem uma série de mais-valias, não só em termos de conhecer o esforço de pesca, mas também em termos, por exemplo, de segurança. Este equipamento tem um botão de SOS, portanto, em caso de avaria da embarcação, de estar prestes a afundar, de haver um problema com um tripulante, é enviada de imediato uma mensagem para as entidades competentes, depois ativam os meios necessários para dar resposta a essa ocorrência. É uma porta que se abre na partilha de trabalho e conhecimento entre o setor profissional e os institutos que monitorizam os recursos marinhos, e creio que vai possibilitar uma gestão mais eficaz e também mais flexível, com certeza. A Ria Formosa, uma grande área úmida do país, é riquíssima em peixe e bivalves, especialmente amêijoas e ostras. Cerca de 70% dos bivalves da Ria Formosa são provenientes do concelho de Olhão, onde parte da sua população trabalha em ligação com a ria e com o mar. O Algarve é fortemente marcado por atividades ligadas ao mar, que moldaram a sua cultura e a sua imagem. A transmissão de saberes de geração em geração tem assegurado a continuidade de atividades tradicionais, como é o caso da construção naval, que, devido à qualificação técnica dos seus profissionais, assegura a continuação do fabrico e da reparação de embarcações de pesca. Quando cá chegamos a Lagos, éramos uma empresa que dávamos apoio à nossa frota pesqueira, muitas das vezes em situações até precárias, que tinha que se tirar as redes, tinha que se tirar todo o equipamento da embarcação para poder subir ao estaleiro. Nós agora, quando vimos uma embarcação de pesca, está sempre muito mais limpa, porque é muito mais fácil levantar a embarcação, pintar e descer praticamente passado 1 ou 2 horas. Neste momento temos cerca de 280 embarcações parqueadas. Recorremos aos investimentos do CREN, fez tudo direitinho para que tudo corresse bem. Portanto, o nosso crescimento é sem dúvida um crescimento que valeu a pena. Olhar para quem está ao nosso lado, esta é a forma do crescimento desta empresa. A Nautiber é um estaleiro de construção naval em fibra de vidro que resultou fundamentalmente de um saber que sempre existiu ao longo dos tempos em Vila Real de Santo António, ligado sobretudo à construção em madeira, e conseguiu-se transitar esse conhecimento da madeira para a fibra de vidro. Trabalhamos sobretudo o mercado da pesca, por vezes apelidam-nos como os alfaiates dos barcos, porque no fundo das 300 e tal embarcações que temos feitas não há duas iguais e isso resulta exatamente dessa forma de estar no mercado. Esta ênfase que existe no mar, nitidamente, veio criar uma outra dinâmica em torno do mercado das novas construções para os diferentes setores, para a aquacultura, para a marítima ou turística. Isso realmente é um fator extremamente positivo que nós estamos a aproveitar e queremos continuar a aproveitar. É isso que nós precisamos, no fundo, do apoio das entidades locais e que estão próximas de nós e de oportunidades de trabalho para continuarmos a trabalhar.
A apanha de bivalves tem também grande importância na Ria de Aveiro. Esta atividade envolve mais de 1000 profissionais e mais de metade das embarcações licenciadas. Em quantidade, a principal espécie recolhida é o berbigão, cerca de 1000 toneladas por ano. Aqui, esta zona onde estamos, são as praias que são a mãe e o pai do berbigão, são onde há mais abundância de berbigão e portanto, esta gente vive disto praticamente o ano todo. Portanto, eles põem as cabritas, portanto, no fundo e depois com os movimentos do corpo vão capturando o berbigão e quando têm uma certa quantidade de berbigão nas cabritas, portanto, vão despejar para o barco para depois ser escolhido, ser cribado no local onde se apanha. Quando estas praias onde estamos agora, neste sítio, ficam fora d'água, ficam secas, então fazem a pé em cima da praia, com ensinhos mais pequenos. Em vez da cabrita, usam uns ensinhos pequenos a apanhar o berbigão para depois, novamente, fazer-se a escolha e ir para a embarcação. Estes bivalves, o destino é a Espanha. Portanto, depois há uma seletividade do produto, o maior é para o mercado em fresco e o mais pequeno é para as fábricas de descasca e conserva. Penso que cá em Portugal poucas são ou nenhumas as fábricas que fazem a conserva de bivalves. O futuro, não é? O futuro, tudo indica que se consiga um dia ter fábricas de descasca e de embalamento do nosso produto. As atividades ligadas à captura de recursos do mar dão trabalho a muitos milhares de portugueses. E o futuro dessas atividades depende, em boa parte, da forma como os diversos setores e os diversos intervenientes estão organizados. Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, houve a necessidade de se juntarem sinergias no setor das pescas, por forma a dar uma resposta mais eficaz aos novos desafios existentes. Foram criadas diversas associações de produtores e cooperativas com esse objetivo. A Central Litoral foi criada em 92 com o objetivo de valorizar todo o pescado capturado pelas embarcações dos associados. Tem um conjunto de associados bastante vasto, das diversas artes de pesca, desde o cerco até a artesanal, e centra a sua atividade essencialmente no cerco. Nós organizamos, felizmente em boa hora, no sentido de valorizar os produtos da pesca, a sardinha e todos os outros peixes, formalizando contratos diretos com os operadores, tendo sempre a noção de fileira, em que vem ter um acréscimo de valorização do próprio pescado, que se reflete em termos sociais e em termos empresariais. Tivemos e implementámos uma série de projetos no sentido de melhorar as condições a bordo das embarcações dos nossos associados. Um dos nossos projetos foi a valorização do pescado com a aquisição de adornas para acondicionar o pescado a bordo no ato da captura. Isso vai permitir que o peixe morra no gelo, morra o mais rápido possível, ele sai diretamente para a adorna e é descarregada em terra e depois entregue normalmente diretamente ao comerciante que a comprou. Portanto, hoje é um valor acrescido com este método de trabalho pioneiro na Figueira da Foz e depois adotado em todos os portos do país. Esse foi um dos grandes projetos que tivemos. Outro foi a união que tivemos todos no sentido de gerir diariamente a valorização do pescado. Não é a quantidade de pescado que se apanha e se desembarca que tem um valor acrescido, mas a quantidade que é necessária para que os mercados tenham aquela quantidade desejada e não se deixe desvalorizar pelas quantidades. Nós temos das populações ativas pescatórias no país mais jovens que há.
que antigamente iam para pescadores, todos aqueles que não conseguiam ter formação académica ou que não davam para a escola, e então eram quase os diminuídos da sociedade a ir para pescador ou para pedreiro. Hoje só vai para a pesca quem realmente gosta, quem tem vocação para ser pescador, e temos uma classe social pescatória de muito valor, porque são pessoas que sabem, pessoas que querem, pessoas que acreditam e pessoas que gostam do seu trabalho. A Organização de Produtores Viana Pesca, criada há mais de 25 anos, é uma das maiores cooperativas de pesca em Portugal. Está sediada em Viana do Castelo. A sua frota engloba 400 embarcações, na sua maioria artesanais, com um baixo volume de capturas reportadas, cerca de 9.000 toneladas por ano. Um volume que evidencia a dimensão artesanal de uma frota com métodos de captura responsáveis. A cooperativa desenvolve diversas ações com vista à colocação no mercado do pescado capturado. Um dos projetos desenvolvidos foi o da transformação de algum desse pescado em conservas, com a sua marca. São cerca de 560 empresas associadas neste projeto, que são cooperantes, e desencadeámos de facto um projeto que foi das conservas, que visasse no fundo aumentar as compras em lota, no sentido de poder valorizar o pescado na primeira venda. Neste momento estamos com cerca de 21 referências, estão à venda em praticamente todas as lojas gourmet. As conservas portuguesas neste momento são uma referência em termos mundiais. Outro projeto que era também uma preocupação nossa era a questão da transabilidade do pescado. Isto é, saber como foi pescado, onde foi pescado, e portanto nós avançamos com um projeto que distribuímos aos armadores umas caixas de cor diferente. A bordo, o armador tem que ter o cuidado e a preocupação de selecionar e tratar bem o seu pescado. Ao chegar à terra, descarrega as caixas da cor laranja, que são aquelas utilizadas na lota, e as outras que são de cor verde e que seguem um circuito diferente. Passam depois por uma verificação de um técnico da Viana Pesca, que se encontra no local. Aí verifica-se de facto a seleção corresponde àquilo que é solicitado ao armador. Depois dessa verificação é colocado um espeto, e esse espeto identifica o local onde esse peixe foi vendido, e do outro lado tem a referência e o emblema da cooperativa. Nessa parte da etiqueta existe um número que depois é introduzido no computador, e a partir daí se poderá saber quem foi o barco que pescou, quem era o mestre a bordo, com que arte se pescou, e quando eu comprar um peixe que no fundo foi selecionado e a qualidade não era a melhor, eu nunca mais vou comprar peixe desse mestre, mesmo que ele mude de barco. Portanto, a ideia é criar aqui uma concorrência saudável entre os próprios armadores e entre os próprios pescadores. A segurança é um aspecto fundamental na atividade da pesca. Diversos projetos têm sido implementados com vista a aumentar a segurança a bordo das embarcações e a resposta dos socorros a partir de terra. Constituída em maio de 2007, a Associação Pro Maior Segurança dos Homens do Mar, com sede na Póvoa de Varzim, tem por objetivo a análise e a apresentação de medidas relativas à segurança no trabalho dos profissionais ligados à vida do mar, lutando pelo desenvolvimento dessas medidas junto das entidades competentes. Os sócios da Pro Maior são as embarcações e depois abrange os mestres e os pescadores. Hoje nós temos salva-vidas muito mais sofisticados do que aquilo que tínhamos há 8 anos atrás. Temos os equipamentos nas embarcações a nível nacional muito mais sofisticados. Fizemos 2 projetos de um valor de 4.350.000 euros, onde ampliamos os equipamentos, ou seja, o caminho da boa viagem, é a embarcação que já tem todo o equipamento a bordo do barco. Tem desde rádios com o DSC, que é um rádio que se clica e ele emite logo a posição da embarcação, o pedido de socorro. Uma falha que havia e que nós estamos a colocar é a rádio baliza com GPS.
os fatos, que ainda recentemente houve um salvamento de 6 homens que foram salvos com os nossos fatos flutuantes. Temos balsa salva-vidas, que é muito importante, aquele barco que ficou 3 dias de mar, a Virgem de Sameiro, só aguentar os homens que foram salvos por helicóptero, porque já tinha uma balsa, que era do projeto Segurança a Viver, abrangimos todas as embarcações. Ou seja, abrangimos desde a embarcação do arrasto, a embarcação do cerco, artesanal, redes, cobos, aparelho, anzol, alcatruzes, todas essas embarcações foram abrangidas pelo nosso projeto. A nível local, entre Matosinhos e Viana do Castelo, são cerca de 96% a 97%, todos associados a Promaior. No âmbito do projeto de Pesca Segura foi adquirido pelos bombeiros voluntários de Peniche uma série de equipamento para a ajuda aos pescadores, um grupo gerador para iluminação e para termos iluminação autónoma. Tivemos um exemplo agora de uma embarcação que naufragou, conseguiu-nos dar a iluminação completa de uma área, até mesmo para apoio do meio aéreo que complementa o salvamento dessa dita embarcação. Tínhamos também todo o equipamento para resgatar os pescadores. Foi adquirido equipamento de mergulho. O equipamento, a embarcação, está toda operacional, mais vocacionada para sairmos em praia. Neste momento temos material autónomo, a baterias, que podemos levar a bordo de qualquer embarcação para fazer qualquer tipo de serviço ou cortar alguma estrutura que seja necessário a bordo de uma embarcação. Para além da segurança, a formação profissional é uma questão da maior importância para os trabalhadores do setor das pescas. O Formar, Centro Profissional das Pescas e do Mar, que promove o ensino e a formação profissional no setor das pescas, tem a sua sede em Pedroços, em Lisboa, e diversas unidades de formação e polos no país. Conta com 8 unidades de formação e 2 polos localizados junto dos principais portos de pesca do continente, assegurando uma formação descentralizada e a proximidade aos seus formandos. Embora façamos formações em várias áreas, realmente a pesca para nós tem um peso significativo. E dentro da pesca, nós temos evoluído bastante. Neste momento, a segurança marítima é para nós de extrema importância. As novas tecnologias, o Formar também tem-se vindo a equipar com equipamentos recentes, atuais. Também as embarcações neste momento já não são aquilo que eram anteriormente, portanto já estão muito bem equipadas e nós temos que ter também algo de novo para dar nestas formações. Neste momento contamos já com um grupo de formadores jovens, alguns que saíram há pouco tempo da Escola Náutica e são pessoas realmente já muito ativas com novas ideias e isso também tem sido muito importante. As formações, todas elas, têm componentes teóricos, obviamente, e práticos, nomeadamente aquela direcionada para a segurança, que tem uma vertente prática que é muito importante. É o nosso público-alvo que lhe dá importância, que vê que ela é necessária, que chega ao fim da formação e que diz que todos estes âmbitos que ele tem, que aprendeu, que viu, são fundamentais. Na generalidade, as situações de emergência mais típicas, vamos falar sobre elas, tentar aqui elaborar soluções para as ultrapassar, para que, na tal situação real, as pessoas já saibam definir qual é que será a sua estratégia de sobrevivência. Nós temos tido uma afluência bastante grande em termos de formação. É evidente que não é alheio a isto a crise que vivemos e temos recebido formandos de outros setores, mas é gratificante depois verificar que eles vêm para a pesca ou vêm para a área marítima e acabam por ficar, acabam por não voltar aos setores onde estavam antes. Pega-se desta ponta, dá-se uma laçada. É sempre reconfortante para mim, enquanto formador, e recolher muitas vezes depoimentos de pessoas que voltam e que dizem que determinada experiência
que escutaram aqui neste ambiente lhes foi fundamental em situações que lhes foram decorrendo na vida do dia-a-dia? Acho que o curso pode ajudar muita gente, como me ajudou a mim. Espero que me ajude mais um bocadinho, que eu quero tirar mais algumas cartas para seguir em frente nesta carreira. Eu acho que é um orgulho formar, contribuir para que realmente coloquemos gente formada, gente com capacidade em toda a área marítima. Hoje, a formação profissional permite aumentar a qualificação dos profissionais da pesca. Apesar das transformações ocorridas no tecido social de muitas comunidades pescatórias, as atividades relacionadas com o mar, e particularmente com a pesca, continuam a ter enorme importância nessas zonas. Historicamente, a população do concelho de Peniche, e particularmente da cidade de Peniche, muito cedo as crianças e jovens se encaminhavam para a pesca. Era fácil e com rendimentos. E, eventualmente, com uma situação de abandono até escolar precoce, com baixa formação académica, mas com muita competência na área da pesca. E foi assim que, até já aos anos 70, 80, a atividade da pesca tinha um papel muito importante aqui na nossa economia, quer a montante, quer a jusante da pesca. Houve uma diminuição dessa atividade por força da adesão à União Europeia e desde o abate das embarcações, em que os armadores foram convidados a fazê-lo, e isso criou aqui uma situação de descontinuidade bastante forte. Colocou-nos, por isso, um problema de novas atividades e de, ao fim e ao cabo, também de adaptação da população a essas novas atividades. Isso não é fácil. São processos que demoram décadas e hoje, Peniche ainda se está a sentir bastante dessa alteração. A indústria conserveira, dentro desta fileira socioeconómica da pesca, acabou também por sofrer uma diminuição. Aliás, uma diminuição a nível nacional. E aí também o problema das competências das nossas conserveiras, fundamentalmente a mão de obra feminina, e que tivemos aí também uma diminuição da empregabilidade. No entanto, nos últimos anos, a indústria conserveira tem estado a passar por um processo de regeneração e a maior empregadora no município de Peniche é exatamente uma fábrica de conservas, a ESIP, que na época mais alta atinge aí cerca de 850 trabalhadores, com um volume de produção na ordem dos mais de 60 milhões de euros para exportação. Com investimentos recentes ao nível da modernização, da diversificação de produtos. Também através do Promar, que tem apoiado muitas das iniciativas de reconversão de atividades e da refundação de outras, temos esse projeto de uma conserveira que estava fechada e que agora vai ser toda ela modernizada e com novos processos de fabrico, e estamos muito expectantes porque teremos também aí mais 120, 150 postos de trabalho, o que também é muito importante. O mesmo está a acontecer com os estaleiros navais, com uma crise que tiveram, mas que agora há um novo fogo para os estaleiros navais, também orientado para novas atividades, para o cluster, como é chamado, do gás e do petróleo, e que também vai aproveitar as competências dos trabalhadores que ao longo dos anos foram desenvolvendo a sua atividade nesta da construção e reparação naval. O grande desafio que se coloca às comunidades é como é que, de situações desfavoráveis, de adversidade, como é que elas se vão adaptando a essas novas situações. É uma realidade que Peniche tem, de gente ligada ou dependente da fileira socioeconómica da pesca, e estamos no trabalho de qualificação, de proximidade, também para dar ferramentas para que esta comunidade e aqueles que têm mais dificuldades possam adaptar-se a estas novas exigências que o mundo de hoje nos traz. Os apoios à reconversão de certas atividades e a aposta em novos projetos têm permitido ultrapassar algumas dificuldades e lançar pontes para um desenvolvimento económico sustentável que a todos beneficie.